Depois da pauta, processo da relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo. Bom dia, senhor presidente, nobres conselheiros, doutor procurador-geral de contas. Tratam os autos de representação de natureza externa proposta pela Câmara Municipal de Araputanga em desfavor de atos praticados pelo prefeito municipal, senhor Vano José Batista, demonstrando que o chefe do executivo, e não obstante a reprovação, a unanimidade de votos pela Câmara Municipal do projeto de lei 1217 de 2012, que trata da autorização da concessão para a iniciativa privada da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário, deu seguimento ao procedimento licitatório, modalidade concorrência pública, número 001 de 2012, cujo objeto é a concessão dos citados serviços, tendo inclusive sido marcada para o dia 4 de junho do corrente ano a sessão de abertura, conforme edital, folhas de 78 a 132. Sustentam ainda os representantes que o referido edital contém várias outras ilegalidades, como, por exemplo, o subdimensionamento do objeto da licitação, que provoca o desinteresse de possíveis licitantes, facilitando o direcionamento do certame. Em face de tratar-se de irregularidades praticadas pelo gestor municipal, os autos foram a mim distribuídos, encaminhados à 6ª SESEX. Os técnicos elaboraram o relatório preliminar, cuja conclusão foi pela adoção de medida cautelar face às seguintes irregularidades: ausência de autorização legislativa para abertura de processo licitatório, contrariando os artigos 36, inciso 5º, 115 e 121, todos da Lei Orgânica do Município. Não encaminhamento à Câmara Municipal do edital de concorrência pública, número 01, de 2012, descumprindo o artigo 74, inciso 8º da Lei Orgânica Municipal. A ausência de comprovação de ampla publicidade da concorrência pública, número 01 de 2012, na forma estabelecida pelo artigo 121 da Lei Orgânica Municipal. E ausência de publicação de ato justificando a conveniência da concessão antes da publicação do edital de licitação, contrariando o artigo 5º da Lei 8.987 de 1995. Ainda, ausência de comprovação de realização de audiência pública nos termos do artigo 11, inciso 4º da Lei número 11.445 do ano de 2007. No dia 29 de maio, por considerar preenchidos os requisitos autorizadores à adoção de medida cautelar inaudita altera pars, determinei ad cautelam e ad referendum desse egrégio plenário que o gestor do município de Araputanga, senhor Vano José Batista, se abstivesse de praticar qualquer ato tendente a dar prosseguimento à concorrência pública número 01 de 2012 até a decisão do mérito. Ato contínuo, promovia a citação do prefeito municipal para tomar conhecimento dos autos e apresentar defesa quanto aos apontamentos feitos pela 6ª SESEX, conforme faz prova o ofício número 85 de 2012. A título de informação, esclareço que encaminhei os autos ao douto Procurador-Geral de Contas para que pudesse tomar conhecimento dos fatos apontados e apresentar, nesse momento, o seu parecer oral. Esse é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, excelentíssimo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhores conselheiros, sugiro a homologação da medida cautelar e já antecipo, senhor presidente, que a discussão acerca da constitucionalidade da submissão
da concessão de serviços públicos ao Poder Legislativo, mas eventual discussão acerca da constitucionalidade ou não deverá ser objeto de apreciação por este tribunal quando da análise de mérito da representação. Mas agora o que há de fato é que há uma lei municipal que vincula a concessão à autorização legislativa e, em razão disso, em razão do seu descumprimento, permanece nos autos os requisitos autorizadores da medida cautelar. Por isso, dira a sua homologação. Em discussão, na fase de discussão, há uma solicitação de pedido oral, de sustentação oral, de Vicente Adrioto Júnior, que é o procurador da Prefeitura Municipal de Araputanga, e já aproveitando para determinar o prazo de 48 horas para a juntada da procuração, e Vossa Senhoria dispõe de 15 minutos para fazer a sustentação oral. Com a palavra, Vossa Senhoria. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, nobres conselheiros. Bom dia, doutor, representante Procurador-Geral de Contas do Ministério Público de Contas. Só um adendo, presidente. A procuração já foi protocolizada na sexta-feira passada, além de só não foi juntada aos autos. Obrigado pela informação. A Secretaria do Pleno para as devidas verificações. Plenário, como já salientou o nobre relator do presente processo, trata-se de uma representação de natureza externa, formalizada por alguns vereadores do município de Araputanga, no qual eles apontam algumas supostas irregularidades no processo de concessão do serviço de água e esgoto municipal. Como já bem dito também pelo relator, após a parecer técnico da 6ª SESEX, ele entendeu por bem deferir a medida cautelar e sobrestar o processo licitatório na fase que se encontra. E ainda determinou que o prefeito municipal se abstivesse de praticar qualquer ato que tendesse a dar prosseguimento na licitação. Não obstante a medida cautelar proferida pelo relator e o parecer oral expedido pelo nobre Procurador-Geral de Contas, o município de Araputanga vem a plenário pleitear a revogação da medida cautelar deferida pelo relator. Como já disse o relator, ele fundamentou sua decisão em 5 itens, basicamente em 5 itens. Primeiro, a não aprovação por conta do Poder Legislativo que autorizasse a concessão do serviço de água e esgoto, contrariando, em tese, o artigo 37, inciso 5, da Lei Orgânica Municipal. Pois bem, a nossa Lei Orgânica Municipal de Araputanga ela é do ano de 1990. E com relação a esse item, esse artigo, ele já nasceu inconstitucional. Porque o artigo 175 da Constituição, ao prever que cabe ao poder público fazer a concessão, administrar por si próprio ou fazer a concessão de serviço público de saneamento, basta simplesmente só aponta a realização de processo licitatório. Posteriormente à Constituição de 1988 e também posteriormente à nossa Lei Orgânica de 90, foram publicadas 2 leis federais que regulamentam especificamente esse tipo de serviço, que são leis especiais, nas quais, eu vou fazer peço vênia para poder fazer a citação, o artigo 2º da Lei 9.074/95 expressa claramente: é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem leis que autorize e fixe os termos. Dispensada lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana, ou seja, que é o objeto da licitação que foi sobrestada pelo nobre relator. Não obstante isso, também tem a lei federal 8987 de 95, que em seu artigo 2º, inciso 2, fala que
dispõe de concessão de serviço público e a delegação de sua permissão, feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Ou seja, o artigo 36, inciso 5 da nossa Lei Orgânica Municipal, ele já nasceu, como já dito, já nasceu inconstitucional e, posteriormente, foi derrogado praticamente por essas duas leis federais ulteriores à sua vigência. E também ressalta-se que o ilustre deputado Ayrton Rodina Luiz, na defesa dos interesses dos munícipes da sua base eleitoral, direcionou ao Ministério Público Local um ofício pedindo providência, no qual ele também fez esse apontamento, que embora a Câmara Municipal tenha reprovado a autorização da concessão, o prefeito municipal estaria dando prosseguimento ao processo licitatório. E o brilhante promotor de justiça atuante na comarca de Araputanga, ao responder o ofício, brilhantemente ele fez essa ponderação ao ilustre deputado, promovendo o arquivamento do seu pedido de providência, inclusive falando que ele entende que esse dispositivo da Lei Orgânica Municipal é inconstitucional e que não haveria, portanto, até aquele momento, nenhuma irregularidade que ensejasse a atuação do Ministério Público na condição de custos legis ou de curador do patrimônio público. Portanto, com relação a esse item, o município pede seu afastamento e, consequentemente, a revogação da medida cautelar. Mais adiante, o nobre relator pontua na sua decisão o seguinte problema com o processo licitatório, a seguinte irregularidade: o não encaminhamento à Câmara Municipal do edital de concorrência pública 1/2012. Só fazendo um lembrete que Vossas Excelências foi distribuído em memorial para vocês, nos quais aí constam os ofícios do senhor nobre deputado e do promotor de justiça dirigindo a ele a sua resposta. Também encontra-se aí nas mãos de Vossas Excelências o ofício número 220/2012 do Gabinete do Prefeito Municipal, endereçando, assim que solicitado pelo presidente da Câmara Municipal, o edital de concorrência pública. Também está aí, entregue a Vossas Excelências. Inclusive, também ressalta-se que o edital de concorrência pública, desde o seu início, foi lançado no site do município e estava à disposição para baixa completa, todos os arquivos em PDF, para que fossem... Então, a publicação dele foi ampla. Não obstante a isso, ele também foi publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Jornal de Grande Circulação do município de Cuiabá e também no Diário Oficial dos Municípios, que é da nossa MM. Então, portanto, também o município entende que está suprida esse apontamento feito pelo relator. Outro apontamento feito pelo relator foi a ausência de comprovação de ampla publicidade da concorrência pública. Mais uma vez, aí a gente está aí anexado aos memoriais entregues a Vossas Excelências, o comprovante de publicação também no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial dos Municípios e jornais de grande circulação, comprovando, então, que foi dado ampla publicidade à concorrência pública, até porque é interesse do município o maior número de participantes. Também foi apontado pelo nobre relator a ausência de publicação do ato justificando a conveniência da concessão antes da publicação do edital. Também não há como manter esse apontamento, porque também como já está entregue a Vossas Excelências, o comprovante de publicação do ato justificador, antecedendo, inclusive, a própria audiência pública. Então, esse item também, não vamos nem falar que é um item sanado, porque ele foi cumprido de acordo com determinada legislação. Também o nobre relator aponta a ausência de comprovação de realização de audiência pública. Esse item também não pode ser levado em consideração, Vossa Excelência, porque os próprios vereadores, quando subscreveram a representação, eles mesmos mencionam na representação que houve audiência pública. Inclusive, o convite para essa mesma audiência pública foi feito de jornais de grande circulação, feitos através de faixas expostas em pontos estratégicos da cidade, feita no Diário Oficial, com convite a todas as autoridades, todos os municípios de Araputanga, e os senhores podem averiguar aí
aportam aos memoriais que os próprios vereadores que subscreveram a representação assinaram lista de presença de participação dessa audiência pública. Inclusive, formularam questionamentos endereçados à equipe técnica que presidiu aquela sessão, aquela audiência. Então, não há por que falar que não houve realização de audiência pública, sendo que tal audiência pública foi realizada. E, finalmente, o nobre conselheiro, acatando a indagação dos nobres vereadores de que haveria redimensionamento do objeto, e qual que é a fundamentação dos nobres vereadores para alegar que houve redimensionamento do objeto no processo licitatório. Que o IBGE, segundo o IBGE, a população do município de Iraputanga é de cerca de 15.500 habitantes. E no processo licitatório, o público a ser atendido seria de em torno de 10.500 habitantes. E que, portanto, estaria aí agindo com dolo, com intenção de diminuir a concorrência e direcionar o objeto da licitação, só que é simplesmente um mero equívoco aí por parte dos legisladores e que também foi acompanhado pelo nobre relator. O que acontece? Como bem vocês podem verificar aí nos memoriais, a concessão do serviço de água e esgoto é somente para o nosso perímetro urbano do município de Araputanga. O IBGE, quando vai realizar o censo, leva em consideração a população rural e urbana. A população rural não vai ser atendida pelo serviço de água e esgoto, objeto da presente concessão. Então, não há redimensionamento nenhum e nem manipulação de dados com o fim de direcionar a licitação a qualquer um dos concorrentes. Certo? Então, o município entende que esse item também não subsiste, mediante a comprovação aí documental que Vossas Excelências tiveram acesso agora. Feitas essas considerações, o município de Araputanga entende que não há por que ser mantida essa medida cautelar, até porque, do modo que ela foi concedida, ela fere o artigo 2º da Constituição, que estabelece a independência entre os poderes. Até porque esse ato, por ser um ato discricionário, um ato administrativo, sem nenhum vício, nenhuma ilegalidade, não está sujeito à intervenção por parte desse nobre Tribunal de Contas, que exerce brilhantemente sua função de controle externo, mas no presente caso não há qualquer hipótese ou necessidade de intervenção dessa Igreja Corte nesse processo licitatório. Com essas considerações, o município primeiro direciona seu pedido ao nobre relator, com base no artigo 275, parágrafo 2º do regimento interno desta casa, que ele exerça o juízo de retratação e, singularmente, revogue a medida liminar que ele concedeu outrora, e, assim não entendendo, caso ele se mantenha firme e mande seu voto para o plenário, que esse plenário, com base no artigo 297, parágrafo 1º do regimento interno desta casa, revoga a medida cautelar e, consequentemente, não homologue, para que o município possa dar prosseguimento no processo licitatório. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo discussão, e votação. Antes de adentrar aos fundamentos do meu voto, e que me levaram a adotar essa medida cautelar requerida pela 6ª relatoria, é necessário esclarecer que, nesse momento processual, o que está em julgamento é a homologação por esse soberano plenário do julgamento singular na medida cautelar por mim adotada em fase de cognição sumária. Esclareço que adentrar nas irregularidades apontadas pela equipe técnica é adentrar ao mérito do julgamento, situação que deve ser evitada, uma vez que, como a medida cautelar é adotada em juízo sumário de cognição, ainda não houve momento processual oportuno para a parte manifestar sobre as irregularidades. Destaco, assim, que estamos aqui a discutir se existem os motivos ensejadores da cautelar adotada, qual seja o fumus boniuris e o periculum in mora. No entanto, apenas a título de esclarecimento, destaco que um ponto abordado pelo procurador do município,
qual seja. A defesa alega que o apontamento da irregularidade número 1, referente à ausência de autorização legislativa para abertura de processo licitatório, contrariando os artigos 36, inciso 5º, 115 e 121, todos da Lei Orgânica Municipal, não procede. Haja vista que a Lei Federal, número 9.074, de 95, em seu artigo 2º, dispõe que não há necessidade de lei autorizativa nos casos de concessão dos serviços públicos relativos a saneamento básico e limpeza urbana, destacando ser a mesma inconstitucional. Realmente, a citada lei dispõe ser desnecessária a lei autorizativa para que o Poder Executivo possa realizar a concessão dos serviços públicos relativos a saneamento básico e limpeza urbana. Entretanto, não podemos perder de vista que estamos tratando de um assunto de interesse local e que está devidamente regulamentado pela Lei Orgânica do município de Araputanga. Está ali nos termos do que preceitua o artigo 30 da Constituição Federal. Logo, se estamos tratando de um assunto de interesse local devidamente regulamentado por lei vigente, que é a Lei Orgânica do município de Araputanga, não se pode, até a sua declaração de inconstitucionalidade pelo poder competente, desconsiderar essa lei. Ou seja, enquanto não haja por parte do Poder Judiciário a declaração de inconstitucionalidade do citado artigo da Lei Orgânica de Araputanga, esta se encontra em plena vigência, produzindo seus efeitos legais e, portanto, devendo ser respeitada. E foi com base nessa regra, vigente no município de Araputanga, através da sua lei, e vigente no mundo jurídico, é que fundamentei a minha decisão. É preciso consignar também que a redação do artigo 175, caput, da Constituição Federal, dispõe que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Na linha do mandamento constitucional, a doutrina administrativa capitaneada por Eli Lopes Meireles, pelo mestre Celso Antônio Bandeira de Melo e pelo não menos brilhante Marçal Justin Filho, que tem reiteradamente descrito que o mandamento constitucional do artigo 175 leva à conclusão da impossibilidade de concessões e permissões sem autorização legislativa. Ou seja, sem lei prevendo a outorga de gestão ao particular, a prestação de serviço far-se-á diretamente pelo Estado. Nesse caso, obviamente, não haveria necessidade de lei, pois seria descabido imaginar que a Constituição Federal houvesse subordinado a prestação do serviço diretamente pelo Estado à autorização legal, quando é o próprio titular do serviço quem o executa. Marçal Justin Filho esclarece também que a decisão de transferir a gestão do serviço para particulares envolve muitos interesses muito relevantes e de natureza transcendente. Segundo o autor, não se trata de decisão inserida na órbita de competência do Poder Executivo. Depende do exame, aprovação e regulamentação do Poder Legislativo, através de cuja manifestação retrata-se a concordância do povo à alternativa adotada. A previsão do artigo 175, a disciplina da prestação do serviço através de lei, não se relaciona apenas com o princípio da legalidade do artigo 5º. Trata-se de reconhecer que o povo, através do Poder Legislativo, é o único titular das escolhas acerca da forma de gestão dos serviços públicos. É que esses serviços se destinam a assegurar o bem do povo, a eliminação das carências individuais e das carências regionais e a institucionalização de um Estado democrático. Por isso, não se admitem decisões provenientes apenas do Poder Executivo, ainda que também esse seja integrado por representantes da sociedade, por representantes do povo. Mas o conjunto de órgãos destinado a vocalizar a vontade popular é especificamente o Poder Legislativo.
Não é possível, portanto, admitir que a outorga de concessão e permissão de serviços públicos derive exclusivamente de ato administrativo, sem prévia autorização e regulação através de lei. Interpretação distinta distorce a estrutura fundamental do Estado brasileiro e torna vazia a regra do artigo 175 da Constituição. Destaca o renomado autor que a Lei 9.074 não pode excepcionar a Carta Republicana, sob pena de quebra ao princípio da supremacia da Constituição Federal. Examinando a questão, disserta dessa forma o ilustre professor Marçal. A obrigatoriedade de autorização legislativa prévia deriva da Constituição. Logo, a regra do artigo 2º da Lei 9.074 é meramente explicitadora da previsão constitucional. Portanto, não pode inovar, ampliando ou restringindo a Constituição. Isso significa que as hipóteses de dispensa de autorização prévia albergadas no artigo 2º são inconstitucionais. Todas as concessões e permissões de serviços públicos necessitam de prévia autorização legislativa, inclusive nos casos de saneamento básico e limpeza urbana. Ademais, é de bom alvitre lembrar que o tema concessão de serviço público é de uma complexidade jurídica tamanha que sempre merecerá um profundo estudo. Somado a isso, tem-se o fato de que a população de Araputanga encaminhou ao Poder Legislativo um manifesto contra a terceirização do serviço de água e esgoto, com 562 assinaturas legalmente identificadas. Posteriormente, em 9/3/2012, foi realizada uma audiência pública para debater o assunto e, mais uma vez, a população se manifestou contrária à terceirização do serviço. Assim, com base nesses manifestos populares, os vereadores discutiram em sessão plenária e rejeitaram, por unanimidade de votos, o projeto de lei por considerá-la contrário ao interesse público. Não obstante a esses fatos, o prefeito municipal lançou o edital de concorrência 01 de 2012. Quanto ao mérito dessa medida cautelar, conforme já fundamentado por mim na decisão singular adotada, verifiquei em sede de cognição sumária estarem presentes os requisitos autorizadores à medida cautelar. Essa medida cautelar inaudita altera par, de acordo com o que se demonstra a seguir. O fumus boni iuris está presente em várias irregularidades detectadas por esta Corte, como, por exemplo, a comprovada rejeição do projeto de lei 1217 de 2012, que autorizaria o Poder Executivo de Araputanga a efetuar a concessão da prestação dos serviços públicos de água e esgoto. Ora, tal autorização pela Casa Legislativa Municipal é condição para que a referida concessão possa ter seguimento e ser, ao final, legalmente adjudicada, se não vejamos o que dispõe a lei orgânica. Ela diz exatamente isso, o artigo 36 da Lei Orgânica de Araputanga. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, uma dessas questões é autorizar a concessão de serviços públicos. O perículo in mora se assenta no fato de o procedimento licitatório estar em andamento e, inclusive, com data marcada para abertura, que seria no dia 4, ou seja, caso o certame prosseguisse maculado por irregularidades latentes, como as mencionadas em meu relatório, poderia causar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação à população do município de Araputanga. Sendo assim, este relator, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, não viu outra saída a fim de preservar o interesse público primário e também o secundário, a não ser adotar a medida excepcional que agora submeto à apreciação desse egrégio tribunal. Diante do exposto, submeto à homologação deste egrégio plenário, dessa medida cautelar de sustação do ato inaudita altera pars, proposta pela Secretaria de Controle Externo,
vinculada à minha relatoria e adotada ad cautelam, em desfavor da Prefeitura Municipal de Araputanga, sob a gestão do senhor Vano José Batista, com a finalidade de que seja suspenso qualquer ato tendente a dar prosseguimento à concorrência pública número 01 de 2012 até a decisão de mérito desse Tribunal de Contas. É dessa forma que eu voto, senhor presidente. Senhores conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator, permaneça em silêncio. Com a palavra o conselheiro relator Joaquim. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre relator, conselheiro Sérgio Ricardo, que se percebe já está pilotando o avião, né? Já entrou direto. A 980 Parabéns por hora. pela a sua determinação de já exercer na plenitude o seu cargo de conselheiro. Eu já antecipo que respeito muito as medidas cautelares. Portanto, acho que para se rejeitar uma medida cautelar, tem que ter um motivo bastante concreto, no sentido do entendimento de que não havia necessidade da medida, do processo cautelar. Eu, por exemplo, dificilmente adoto uma medida cautelar, muito dificilmente, porque normalmente eu dou um prazo para o gestor poder se manifestar quando há o pedido formulado por uma representação interna da SESEGS. Quando dou é porque tenho convicção de que ela deveria ser dada. Portanto, aqui no plenário, meu posicionamento sempre está apoiando o presidente do processo, que é o conselheiro relator, naquela iniciativa, a não ser que realmente o meu entendimento seja na convicção que não haveria um motivo. Portanto, na cautelar, eu não vou discutir, já antecipo meu voto favorável a Vossa Excelência. Mas como Vossa Excelência já discutiu o mérito também, né, o voto de Vossa Excelência já foi no mérito, apesar de estar trabalhando na votação da cautelar, mas fez passeios de argumentações em cima do mérito. Eu tenho convicção de uma coisa: esta situação de dificuldade do gestor poder tomar iniciativas do interesse público. E a minha convicção é o seguinte: o Estado é um Estado quebrado nesse momento. O Estado, os poderes executivos não estão conseguindo cumprir seus deveres básicos de saúde, educação, segurança pública. E esse trabalho de decisão de políticas públicas, de se privatizar serviços como água, como saneamento, como energia elétrica, e uma série de outros, isso é uma medida, na minha convicção pessoal, absolutamente necessária. Essa resistência, essa cultura de que não pode privatizar isso e aquilo é uma coisa extremamente deplorável, de não entendimento de que se você não pode fazer uma coisa, como é que você vai fazer duas? Então, a privatização, ou a concessão, não a privatização efetiva, mas a concessão do serviço público, ela deve ser, aí já é um entendimento pessoal, de convicção, de políticas públicas, deve ser estimulada. Ela é um caminho de solução, de mitigação dos graves problemas de saneamento e de água tratada no Brasil. Então, me causa estranheza esta dificuldade do Poder Legislativo. Me causa estranheza. Porque, veja bem, os autos aqui colocam, o memorial coloca com clareza que houve uma audiência pública, com 540 pessoas, inclusive com a participação de vários vereadores. Me vem aqui uma manifestação formal do Ministério Público, lá da cidade de Araputanga, o promotor João Batista de Oliveira, que, provocado pelo deputado que representa a região, deputado português, ele se manifesta no sentido de dizer o seguinte: não, esta promotoria não tomará nenhuma iniciativa legal de abrir processo ou de tomar iniciativa de suspender a licitação, porque ela é legal.
ele contrapõe o ofício do parlamentar dizendo que havia uma ilegalidade e não está cumprindo a lei orgânica. O promotor diz o seguinte: não, deputado, eu quero dizer que o meu entendimento é que pode-se fazer a licitação, isso o promotor, sem autorização legislativa. E aí cita algumas decisões de tribunais, do STF. Do Supremo Tribunal Federal, ele cita uma decisão do então ministro Moreira Alves, numa ação de inconstitucionalidade da Constituição Estadual da Bahia, aonde o tribunal do STF decide pela inconstitucionalidade dos incisos tais, referente à necessidade de autorização para haver autorização legislativa. Isso no caso da Constituição Estadual da Bahia, o STF se pronunciando. Aí ele cita aqui outros dois casos de tribunais de justiça do Estado de Minas Gerais, aonde também declara inconstitucional a lei orgânica do município de Cambuquira sobre esse assunto e a lei orgânica do município da cidade de Eloy Mendes também sobre esse assunto, onde a lei orgânica determinava a prévia autorização. Portanto, o assunto é controverso. É necessário realmente que haja um debate no mérito, porque o próprio Ministério Público, que é o fiscal da lei, está dizendo que está legal. Até para evitar conflitos entre esta casa e a justiça comum, porque certamente isso pode gerar algum tipo de mandado de segurança na justiça comum. Eu acompanho Vossa Excelência no caso da medida cautelar, mas faço um apelo a Vossa Excelência em trazer o mérito de forma urgente, para que nós possamos tomar uma decisão definitiva. Depois de avaliado todos os contrapontos, todas as situações, observado essa questão do Ministério Público, que poderia até ser consultado, se necessário, o Ministério Público lá do município promotor, e outros, enfim. O que eu acho fundamental e indispensável seria a celeridade de trazer para o mérito, porque senão nós entramos num buraco negro e que pode nos expor, no sentido de uma ação na justiça comum, contrapor uma decisão desta casa. Então, voto acompanhando a medida cautelar de Vossa Excelência, mas faço um apelo que Vossa Excelência traga o mais rápido possível, porque é um assunto de interesse público, essa decisão de mérito ao plenário. É como voto, presidente. Perfeitamente. Com a palavra, conselheiro Walter Urbano. Senhor presidente, só pedir a oportunidade de me manifestar para reiterar a minha posição histórica e que caminha no sentido do pronunciamento do conselheiro Antônio Joaquim quanto à importância do Estado brasileiro e se especializando em políticas públicas de sua responsabilidade direta e transferir a terceiros a gestão de áreas que têm, sobretudo aquelas que têm natureza econômica, como é o caso do assunto aqui tratado, que é saneamento básico numa municipalidade. Agora, percebo como absolutamente acertada a decisão do conselheiro relator, no sentido de, em medida cautelar, obstar temporariamente o processo para, no mérito, claro, examiná-lo mais detidamente, porque um assunto dessa envergadura, volto a dizer e para remarcar mesmo, um assunto dessa envergadura, que entendo tão importante seja terceirizada a gestão, ele deve ter, independente da lei, a manifestação de todas as autoridades constituídas. Eu me colocando assim na posição do prefeito municipal lá de Araputanga, se a lei não determinasse, e uma lei federal não determina, a lei orgânica municipal determina, eu buscaria o apoio do legislativo, discutiria com o legislativo, com a população, porque é um assunto muito importante. E faria mais, senhor presidente e senhores conselheiros, digno conselheiro relator. Esse projeto tem que ser iniciado no início da gestão,
para que o prefeito possa liderar o processo de terceirização e implantar o novo projeto e mostrar para a população que viu, agora ficou melhor. Porque certamente vai ficar melhor. Eu me lembro que aqui no caso da capital Cuiabá, uma empresa criança, uma menininha com menos de 10 anos faliu, que é a empresa de saneamento da capital, e que tinha que ser terceirizada. Então eu imagino que a terceirização lá também será muito boa, mas quem decide realmente é a municipalidade, no seu poder discricionário, e certamente no mérito o conselheiro relator vai poder manter a sua coerência de respeitar a legalidade e tomar a decisão que for a conveniente. Mas eu digo, é um projeto que deveria ter sido iniciado no início da gestão, para que o prefeito pudesse fazê-lo na sua inteireza. Eu voto acompanhando o relator, senhor presidente. Continua em votação para votar o conselheiro Luiz Henrique Lima. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, o tema do saneamento básico é um que exige um aprofundamento mais detido, porque nós não podemos considerar o serviço público de saneamento como um serviço público qualquer. Não é como o serviço de transporte, por exemplo, ou a concessão de licença para operação de táxis ou colocação de bancas de jornal em logradouro público. Quando nós falamos em saneamento, nós estamos falando da saúde, do direito à vida, da proteção ao meio ambiente. E há duas questões que, no meu entender, merecem consideração e exame. E confesso que não as vi ainda nesta discussão. Em primeiro, qualquer prestação de serviço de saneamento depende da outorga para o uso de recursos hídricos. E nesse aspecto, é lamentável nós termos que reconhecer que o Estado de Mato Grosso ainda está muito atrasado no que concerne a política estadual de recursos hídricos. Nós somos talvez o segundo ou terceiro, no máximo, estado mais rico em recursos hídricos. Nós temos aqui a bacia hidrográfica da Amazônia, do Pantanal, o segundo. Pois é. Ficamos atrás só do Amazonas, né? Obrigado, conselheiro Walter Albano. E, no entanto, nós ainda não conseguimos implementar os instrumentos da política de recursos hídricos. Nós temos apenas 2 comitês de bacia que atuam em áreas muito inexpressivas diante da grandeza territorial de Mato Grosso. Então, este é um tema que tem que ser ponderado. E o segundo é que nós hoje contamos, depois de muitos anos de discussão, eu recordo que nos idos de 2000, eu participei de muitas reuniões em Brasília, do Conselho Nacional dos Secretários de Saneamento, no sentido da implantação de um marco regulatório para o setor. E somente em 2007 foi editada a Lei Nacional do Saneamento Básico, que é a Lei 11.445. E esta lei, ela
tem dois dispositivos que são necessários de serem colocados neste momento. Artigo 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico. Inciso 2º. A existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômica financeira da prestação universal e integral dos serviços nos termos do respectivo plano de saneamento básico. Ou seja, a lei não veda a concessão para a iniciativa privada, mas exige a demonstração desta viabilidade técnica e econômica financeira. E inciso 3º, a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes dessa lei, inclusive direitos dos usuários, a questão da política tarifária, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização. Não se pode fazer uma concessão sem ter uma entidade que vá fazer a regulação. E de toda essa discussão, conselheiro Sérgio Ricardo, eu não recolhi a informação de que no município de Araputanga existe uma entidade de regulação que vá fiscalizar uma empresa eventual concessionária desses serviços de saneamento. Ora, como se vai fazer uma concessão sem antes prever a regulação? Estamos em desacordo com uma diretriz fundamental da política de saneamento básico. Eu trago esses elementos porque a discussão do mérito ainda virá. E é importante que, desde logo, todos os interessados na discussão, a Câmara Municipal, a Prefeitura, estejam atentos para essas exigências essenciais que a legislação brasileira prevê. Feitas essas considerações, eu acompanho o relator nos limites da concessão cautelar por ele deferida. Com a palavra, conselheiro Domingos Neto. Acompanho o relator. Com a palavra, conselheiro Sérgio Ricardo. Bom, que essa discussão seja a homenagem desse tribunal a esse dia. Hoje, dia 5, é Dia Mundial do Meio Ambiente, e a questão da água, ela é fundamental para a sobrevivência, e é exatamente esse o cuidado que nós devemos ter aqui, como cidadãos, como conselheiros. E eu quero parabenizar o que eu vi do conselheiro Luiz. E esses dois dados que o senhor coloca nos desperta para discutirmos ainda com mais profundidade essa questão de quem pode fazer e o que fazer com a água do nosso Estado. Conselheiro Antônio Joaquim, eu já fui muito enfático na minha vida com relação a concessões do serviço público. Eu sempre defendia que, e no meu entender, serviço essencial, e eu considero a água o serviço essencial, eu sempre entendia que ela tinha que estar sob o comando do poder público. Hoje já começo a mudar esse meu entendimento de tempos para cá, porque eu vejo o seguinte: eu diria que 6% da água do mundo está no Brasil e 12% da água do Brasil está em Mato Grosso. Então nós somos um potencial fantástico hídrico, nós temos muita água aqui. Mas nós temos muita água e as pessoas não têm água em casa. Então, e aí fica esse conflito. Temos tanta água e as pessoas não têm água em suas casas. Então, aonde que está o problema? Então, eu não sou contra, né, a concessão da água, a terceirização da água. Né, mas desde que esteja envolvida essa discussão toda, né, se isso é bom para a sociedade. Então, lá em Araputanga, e o conselheiro Walter Albano foi muito feliz
em fazer a seguinte colocação. O momento da discussão. Nós estamos às portas de um processo eleitoral. E acredito até que parte do prejuízo nessa discussão se dá exatamente por causa disso. Porque se tivesse acontecido lá no início da gestão, os ânimos seriam outros. De repente, os ânimos agora se dão exatamente por causa das disputas. Né? Mas é uma questão importante que nos leva a discutir profundamente essa questão. Eu entendo que a pressa, nesse caso de Araputanga, ela seria prejudicial a alguns. Mas a cautela será benéfica para a grande maioria. Então, essa cautela, não vejo nenhum prejuízo para o processo, né? Essa cautela. Né? Não vejo nenhum prejuízo. Entendo que a concessão até poderá acontecer, mas entendo que a discussão ela é fundamental. Né? E nós, fazendo a nossa parte, que é a discussão técnica, jurídica, de como isso deve ser feito, a interpretação das leis. Né? Então, eu entendo que tomei esse posicionamento exatamente, conselheiro Antônio Joaquim, porque, e voltando um pouco à história, inclusive o tempo que o senhor militava na política, quando se tratou da concessão da energia elétrica em Mato Grosso, né, houve uma discussão muito acirrada, mas hoje se percebe que foi uma medida interessante do governo Dante Oliveira. Aí depois a telefonia. Quer dizer, a telefonia era uma coisa antes das concessões e se transformou em outra, acessível a toda a sociedade brasileira. Né? Então eu entendo que essa discussão ela é salutar, e é a evolução do processo da gestão pública, da administração pública. Né? Para que a gente chegue a um momento em que a razão da existência de todas as instituições, todos os poderes, que é a sociedade, ela possa, na sua plenitude, ser ouvida e ser atendida. Né? E dentro desse contexto também, mais uma vez, quero lhe parabenizar, conselheiro presidente, porque, mais uma vez, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso será um divisor de águas nessa questão ambiental, a questão das águas, porque essa semana tive o privilégio de participar, ser convidado pelo senhor para acompanhar uma discussão que o senhor fez com técnicos, com o Ministério Público, sobre o papel do Tribunal de Contas também nas questões ambientais dos municípios. Auditoria Especial do Meio Ambiente. Auditoria Especial do Meio Ambiente. E já quero me colocar à sua disposição para contribuir da forma que puder. Vai ser um divisor de águas, e mais uma vez o nosso tribunal sai na frente. Quer dizer, nós, não tenho dúvida, seremos exemplo para o Brasil todo, porque as questões ambientais e da água, conselheiro Luiz, elas começam lá, porque tudo acontece lá no município. A vida, ela começa no município. Então, a partir do momento que os municípios começarem a discutir as questões ambientais, criando lá um sistema de fiscalização, de gestão na própria prefeitura, coordenadoria, secretarias, eu não tenho dúvida que a conscientização começa lá já. E aí nós teremos uma outra realidade. Então, mais uma vez, parabéns pela criação dessa auditoria especial para tratar do meio ambiente junto aos jurisdicionados. Então, era essa colocação que eu queria fazer. Muito obrigado, conselheiro Sérgio Ricardo. Aproveito para acompanhar o conselheiro Antônio Joaquim, para fortalecer a minha opinião com relação à precisão e a competência com que Vossa Excelência trouxe ao plenário e com as suas argumentações precisas com essa medida cautelar. Com a palavra, auditor substituto de conselheiro, Isaías Lopes. Senhor presidente, é só para manifestar também a minha concordância com o relator no voto dele. Muito obrigado. Então, aprovado por unanimidade. Processo 8.477, dígito 8, 2012, relator conselheiro Sérgio Ricardo, acordo 298, 2012. Ementa, Prefeitura e Câmara Municipal de Araputanga, representação de natureza externa, homologação de medida cautelar adotada por meio de julgamento singular, publique-se.